É nesse cenário que o nome do Matos começou a ser cogitado, estudado e especulado dentro do Parque São Jorge. E em meio a esse contexto, quero trazer uma informação exclusiva. Matos chegou recentemente ao Vasco, contratado pela 777. E o Matos tem sido alvo de, não de cornetas, mas de lamentações de torcedores do Vasco. O pessoal imaginou que a chegada do principal executivo de futebol do país a São Januário garantiria contratações de peso. E agora os movimentos foram só modestos. Contratação do João Vitor Zagueiro, que veio do Benfica, do Rojas, que veio do River Plate, e mais recentemente a chegada do David, atacante por empréstimo junto ao Internacional. O que eu posso contar para vocês que eu consegui apurar até com gente do Corinthians? A situação do Matos no Vasco não é tão animadora. O Matos tinha a expectativa de uma outra realidade e algumas das promessas feitas pela 777 não estão sendo cumpridas. Não dá para dizer que o Matos está chateado, está infeliz, mas ele está incomodado com toda a burocracia que existe dentro da 777 na aprovação para a contratação de jogadores. O processo é lento e a empresa pensa muito como uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Que a busca é quase sempre por atletas jovens que possam ser revendidos no futuro. E o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, gostariam de mesclar. É óbvio que você vai trazer jogadores que vão garantir vendas futuras, mas você também precisa de atletas mais renomados, veteranos, que entreguem experiência, que ajudem no processo de busca por títulos. Ramon Dias e Alexandre Matos querem ser campeões com o Vasco. Diante desse cenário, não há infelicidade, mas há um incômodo. E se o Corinthians oficializar uma proposta ao Alexandre Matos, essa proposta ainda não chegou, pode acabar acontecendo alguma coisa, até porque há um incômodo em relação à forma como a 777 trabalha, de maneira muito mais lenta e com muito menos autonomia que o Matos tinha em outros clubes. Quero falar agora sobre Roger Guedes, esse papo de que o Guedes pode voltar ao Corinthians em 2024. Antes de gravar o vídeo, consultei Paulo Pitombeira, que é representante do Roger Guedes. Paulo Pitombeira não descartou a negociação. O que chama a atenção é que o Guedes acaba de deixar o Corinthians. Ele foi anunciado como reforço do Al Rayyan do Catar em agosto. Só 12 partidas pelo novo clube, números bons. 8 gols e 4 assistências, ou seja, ele tem participação em um gol por jogo. O time dele não é o melhor do futebol do Catar, bem longe disso, nem vai brigar pelo título nessa temporada, mas o atleta assinou um contrato de 4 anos e ganha muito mais no Catar do que já ganhou em qualquer time de futebol no Brasil. Confesso que eu vejo essa operação como muito delicada e complicada, nem tanto pela aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians já gastou 8 milhões de euros no Veríssimo e pode gastar 10 milhões de euros no Roger Guedes, mas a menos que o Guedes tope reduzir de forma considerável seus vencimentos, não vai haver acordo. Guedes ganha no Catar algo na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Timão não tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. O Guedes, que enquanto vestiu a camisa do Corinthians, deixou excelente impressão. Jogador super ambientado, adaptado ao elenco e também à torcida, fazia gols, era o cara mais decisivo do time. Mas diante do fato de o Pitombeira não ter descartado esse acordo, acho que é o caso da gente ficar de olho nessa possibilidade de negociação. Bora fechar o vídeo para falar sobre Aboubakar. Vicente Aboubakar, ele é atacante camaronês, 31 anos de idade, e virou alvo de um leilão no futebol brasileiro. A situação dele no Besiktas está definida, ele está afastado do restante do elenco depois de ser pego mentindo. Havia ido para a França para fazer um transplante capilar, só que ele mentiu para os dirigentes do Besiktas, tinha dito que ia a Paris para resolver problemas de saúde da esposa. Quando ele volta para a Turquia, ele diz que não pode treinar porque estava machucado, fizeram exames de imagem dele, não constataram nenhuma lesão, depois foram descobrir que ele não poderia cabecear a bola, sob o risco de o transplante capilar não funcionar. Diante desse cenário, o atleta está afastado e passou a ser sugerido para clubes brasileiros. O Grêmio foi o primeiro a demonstrar a intenção de contratar o Aboubakar. Chegou a fazer proposta oficial, ainda não há um acordo. A informação que eu tenho é que o Aboubakar ganha na Turquia 2,5 milhões de euros por temporada, valor livre de impostos. No momento seguinte, o nome foi oferecido para Corinthians e Palmeiras. O Corinthians não declara ter aberto negociações, mas admite que estuda a possibilidade de fechar com o Aboubakar, especialmente depois de não entrar em acordo com o Gabigol, que era o plano A, e não fechar com o Borré, que era o plano B. O Borré deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Internacional. Centroavante, fazedor de gols, com um currículo bastante interessante, foi muito bem no Porto, também já jogou na Arábia e defende o Besiktas há uma temporada e meia. Só para lembrar, na última Copa do Mundo marcou gol contra a seleção brasileira na fase de grupos.
Só para completar, repórter Diogo Rossi, que cobre os times do Sul, assegura que o Palmeiras também consultou a situação do Aboubakar, embora ainda não tenha feito proposta. Você gosta do Aboubakar? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Só para completar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar. Deixa o likezão aqui, olha só. Aboubakar foi oferecido ao Corinthians, tá? Um jogador camaronês de 31 anos. Daqui a pouquinho, dia 22, completa 32 anos o Vicentim Aboubakar, tá? É um atleta que não é aquele top de linha da Europa, entendeu? Não é um Firmino, não é um Suárez, tá muito longe disso. É um jogador que acho que o máximo que ele chegou ali foi o Benfica, de auge, e hoje está no Besiktas da Turquia, já trabalhou inclusive no Al Nassr da Arábia Saudita, junto com o técnico Mano Menezes, e é um atleta que, enfim, não está no auge da carreira, fazedor de gols, disputou 3 Copas do Mundo. Esse é o Aboubakar, tá? Informação, aliás, né, que ele foi oferecido do meu amigo Leonardo Martinez. Eu falo Martinez porque o sobrenome dele é muito difícil, tá? Olha só, foi oferecido? Sim, verdade, informação verdadeira. Ele foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians fez 2 coisas. Aí vem uma informação, eu vou trazer uma informação exclusiva sobre o caso, tá? Porque o jornalismo é isso, eu não ia gravar um vídeo para falar a mesma coisa, já que está sendo noticiada, né? Eu sempre tenho que trazer algo a mais, apurando, é o meu trabalho, fuçar, apurar, enfim, até porque vocês são tudo fofoqueirinhos, né? Então eu tenho que trazer algo a mais para vocês. Mas enfim, eu vou trazer uma informação aqui, talvez não seja muito animadora, tá? Primeiro uma informação simples. O nome dele foi levado ao Cifute para uma análise para passar no crivo do Cifute, já que agora no Corinthians ninguém mais é contratado, né? Se não passar ali pelo Cifute, pelo crivo, saber os dados, enfim, como estão os números dele, aquela coisa toda que você já sabe, tá? Mas a grande preocupação não é essa. Aliás, não é nem o salário, né? Eu estava lendo, né, sobre o jogador. É um atleta que não ganha muito, né, por se tratar de um jogador nível Europa, né? Apesar que eu falei, né, não é o jogador top de linha da Europa, né? A informação que chega é que ele ganha 16 milhões de reais por temporada, né? 1,4 milhão por mês, mais ou menos, tá? Enfim, foi algo que foi publicado aí pelos jornalistas que cobrem o Grêmio na época, porque o Grêmio também parece que tinha demonstrado interesse no jogador. Aliás, ele foi oferecido ao Grêmio, tá? Isso eu apurei dentro do Corinthians, eu vou chegar onde eu quero na informação importante que eu tenho para dar para vocês, que essa sim é exclusiva do caso. É um jogador que não é nem tão caro, né? É um jogador que precisa saber se ele tem vontade de atuar no futebol brasileiro, tá? É um jogador que teve um caso recente meio curioso também, que ele deixou de jogar lá no Besiktas falando que estava com lesão, mas na verdade tinha viajado para a França para fazer um implante capilar. E aí falaram para ele que ele não podia cabecear a bola por 3 semanas, e ele deu um migué, falou que estava lesionado, mas não era isso. Olha que loucura, né, velho? Mas enfim, acontece em todas as famílias. Agora, onde eu quero chegar? O jogador foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians está muito cauteloso, não abriu negociações nenhuma, não há sequer conversas. Por quê? Porque o Corinthians suspeita que os intermediários do Aboubakar não têm o jogador de fato. Isso acontece muito no futebol. O jogador é oferecido, mas na verdade aquela pessoa não representa de fato o jogador e a vontade do atleta. Então o medo do Corinthians, né, o nome vazou, mas o medo do Corinthians é esse. Você abre negociações, avança em negociações, fala de valores, fala de como que ele pode se rescindir o contrato lá, fala um monte de coisa. Chega na hora, o jogador nunca quis jogar no Corinthians nem no Brasil, tá? Lembra um pouco o caso Drogba, hein? Lembra um pouco. Então, assim, o mercado da bola, pra gente que tem experiência, isso acontece demais.
E parece que aconteceu isso com o Grêmio, tá? Isso eu estou apurando dentro do Corinthians. O jogador foi oferecido, o Grêmio manifestou interesse, foi ver, o jogador não tinha interesse nenhum em jogar no Brasil, e aí a negociação não avançou. Então, o Corinthians está cauteloso, e além de analisar o jogador, os números do jogador, o Corinthians está analisando o representante, analisando o intermediário, né? Porque às vezes é um intermediário, mas não é nem o representante. Essa é a verdade. Então o Corinthians está analisando de fato essa situação, e por enquanto, então, pode ser que não tenha simplesmente nada, porque se for um camarada que chegou lá para oferecer algo que ele não tem nada. É claro que possa ser que esse intermediário tenha alguma coisa realmente, seja o representante do Aboubakar, mas parece que há informações que vem lá da imprensa gaúcha, na época que o Grêmio entrou na parada, que ele não estava muito afim de jogar no futebol brasileiro, não demonstrou interesse nenhum em jogar no futebol brasileiro, mas essa informação não é minha, tá? A informação que é minha aqui, que eu tô falando para vocês, é essa: ele foi oferecido e o Corinthians está cauteloso porque suspeita do intermediário, tá analisando aí o mercado, para você não cair numa, né, cometer uma gafe e virar um meme, né? Essa é a verdade. Hoje em dia, você passar por uma situação dessa, você vira um meme. Então, o Corinthians tem que tomar muito cuidado, tá? Nessa questão aí do Vicente Aboubakar, jogador de 32 anos, camaronês, centroavante, e que tem contrato também com o clube turco até 30 de junho de 2025. Então é até a metade do ano que vem. Não é um atleta que está livre, né, no mercado, enfim. E não é um jogador também que possui grandes números, tá? Para você entender aí na atual temporada, né, na última temporada foram 12 jogos, 4 gols, 1 assistência, tá? É o que tem aí na Superliga, né? Depois na Liga de Conferência são 4 gols, né, com 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Depois em uma outra competição turca aqui, que eu não sei o nome, aí foram 6 jogos, 5 gols e 1 assistência. É muito bom, né, os números dele nesse sentido aqui. São 22 gols, 22 jogos no total, 11 gols e 3 assistências. Até que os números são bons, né? A verdade é essa do Aboubakar. Passou pelo Porto, né? Enfim, acho que foi o time aí que mais conhecido, que ele teve a melhor fase na carreira, mas não é nenhum top de linha. Aliás, eu queria saber de você se você acha que esse jogador aqui se encaixa como a estrela, o nome de impacto, depois do Corinthians não conseguir contratar o Gabigol. Queria que você falasse sobre isso, se você acha realmente isso, se esse nome realmente é um nome de impacto aí no mercado, se você acha interessante esse nome, se realmente está no status aí de Gabigol. Mas ele jogou na Europa, o Gabigol não, isso não tem. Essa comparação não tem nada a ver. Falando de nome de impacto, de chegar e falar assim, opa, esse veste a camisa, esse vende camisa, esse, né, chega para fazer a diferença realmente. Eu quero que você comente sobre isso. Então, gente, a negociação não existe ainda, tá? E o que existe é isso, e com uma suspeita interessante aí, porque é uma informação interessante para vocês que você acompanha aqui no canal Café do Setorista, sempre trazendo aquela exclusiva, algo mais para você, tá? Algo a mais para você ficar atento aí com tudo que está acontecendo no noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ainda hoje tem blend de informações para a gente falar de outros casos, tá? Sigo apurando o mercado da bola do Corinthians. A Aboubakar parece que muito difícil, né? Eu não sei se vai avançar, até porque tem essa suspeita aí, o jogador talvez nem queira jogar no Brasil. Enfim, o Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque lembra muito o caso Drogba, tá? Eu não acompanhei muito na época, eu não cobri o Corinthians na época do Drogba, né? Eu cobria o Santos, então eu não lembro muito bem se foi exatamente isso que aconteceu, tá? Confesso para vocês, minha sinceridade tá acima de tudo e minha honestidade acima de tudo nesse canal. Mas eu já ouvi esse tipo de comentário conversando sobre a Aboubakar nos bastidores do Corinthians, tá bom? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal.